Senhor, esteja nos teus lábios e no teu coração, para que possas proclamar a sua palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, e ao Deus que é, que era e que há de vir. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho unigênito, para que todo homem que acredita nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem não acredita nele já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, ao celebrarmos a solenidade da Santíssima Trindade, nós nos atrevemos a celebrar a própria identidade de Deus. Quem é Ele? Ao compreendermos quem é Ele, nós compreendemos de quem nós somos. Não só quem nós somos, mas de quem nós somos. Se algo pode ser dito da primeira leitura, e dedicarei pouco tempo à minha própria homilia, o pedido de Moisés para que Deus considere seu povo como seu, como propriedade sua, revela-nos o nosso desejo. Deus que nos tem, Deus que nos criou, que nos mantém, nos protege, nos deixa livres. Nós somos dele, criados para ele. Nossa felicidade e realização encontra-se no Deus que se revela a nós, trino, uma comunidade de amor. Nossa liturgia, nossas palavras durante a Santa Missa revelam-nos isso desde o início, quando iniciamos com o sinal da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, ao longo de toda a missa, quando encerramos também com a bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O mistério da Trindade mostra-nos que é possível também vivermos a imagem e semelhança de Deus, sendo um só coração e um só corpo. Deus, como comunidade perfeita, nos ensina que devemos também nós ser a comunidade perfeita. Que bom ouvirmos este texto. Deus amou tanto o mundo. O versículo 16 do capítulo 3 do Evangelho de São João nos fala algo muito importante, do qual nós nos esquecemos muitas vezes. O amor de Deus por nós parte do mundo criado. A criação de Deus é objeto desse amor. O amor de Deus, o seu Espírito, é Ele quem nos move, quem nos mantém, quem nos sustenta. Porque o Pai amou tanto o mundo e enviou o seu Filho. O Espírito, a manifestação de Deus entre nós, celebrado na semana passada, que proporciona que a Igreja nasça, que a Igreja exista, que a Igreja haja no mundo, que nós tenhamos uma ação no mundo, nos lembra que Deus está conosco, que Ele não nos abandona. Que nesta solenidade nós reconheçamos que Deus é amor, que Deus está entre nós e que o cristão tem como única escolha ser também a imagem e semelhança, uma comunidade de amor, amar o mundo criado por Deus como Ele fez, entender que Ele está no meio de nós, que Ele caminha conosco e jamais nos abandona. O cardeal Sean O'Malley pediu que lêssemos ao longo da Santa Missa neste final de semana uma carta que ele escreveu por ocasião de tudo que tem acontecido nos últimos dias e todas as manifestações que estão acontecendo nas ruas dos Estados Unidos. Ouçamos o que o nosso pastor tem a nos dizer. Queridos amados em Cristo,
Por 401 anos, esta terra, que se tornaria os Estados Unidos da América, teve de lidar com um câncer moral e maligno que é o racismo. Quando a palavra racismo é invocada, ela é frequentemente identificada em termos pessoais. Alguém cujas atitudes, convicções e ações têm como alvo um grupo de outros indivíduos devido à sua cor. Este é um significado válido, mas apenas parcial deste termo. Desde pessoas como Frederick Douglass, Harriet Tubman, até líderes contemporâneos, pensadores e ativistas, os afro-americanos tentaram consistentemente expandir o entendimento geral deste termo, do racismo. Em outras palavras, eles apontaram para a realidade do racismo sistêmico e estrutural. O racismo e a escravidão encontram um elo comum neste país: a negação da humanidade e da dignidade das outras pessoas. Como nação, abolimos a escravidão legalmente, mas não lidamos com o seu legado duradouro. Se rejeitarmos a escravidão, devemos rejeitar e denunciar as atitudes desumanas que promovem a discriminação, a desigualdade e a violência. O racismo pode ser explícito, mas também pode ser ignorado e não reconhecido. No entanto, todas as suas manifestações são mortais e corrosivas para a sociedade civil. Assim como o Covid-19, o racismo pode infectar qualquer pessoa, independente da região onde more, da religião, da raça ou etnia. Ele é altamente contagioso, facilmente transmissível às outras pessoas e muitas vezes invisível e disfarçado naquelas outras aparentemente saudáveis. O racismo é uma doença social e espiritual que mata as pessoas. O assassinato de George Floyd, um cidadão afro-americano, nas mãos de 4 policiais desonestos, foi tragicamente bastante familiar para a comunidade afro-americana. Durante toda a nossa vida convivemos com a realidade do Livro Verde dos Viajantes Negros, ou Negro Traveler's Green Book, identificando locais onde os afro-americanos se firmavam e podiam parar e permanecer em nosso país com uma menor probabilidade de serem atacados pelos outros. Vimos o linchamento brutal promovido pela Ku Klux Klan de pessoas negras inocentes. Agora testemunhamos novamente uma violência hedionda perpetrada por alguns, aqueles aos quais foi confiado o dever de proteger. A morte de George Floyd deixa claro que premissas e atitudes racistas, muitas vezes implícitas, são tecidas através de estruturas básicas, políticas, jurídicas, econômicas, culturais e religiosas aqui nos Estados Unidos. Os primeiros dias do meu sacerdócio foram vividos em Washington, D.C., na Rua 16, no coração da cidade. Eu estava lá na noite em que o Dr. Martin Luther King Jr. foi assassinado. A cidade foi incendiada com 700 focos de incêndio, tanques de guerra foram alinhados nas ruas ao redor da Casa Branca e soldados com baionetas estavam em cada esquina. O assassinato do Dr. King provocou desespero e raiva em toda a comunidade afro-americana dos Estados Unidos. Desde então, houve avanços importantes e significativos dos direitos civis e a eleição de um presidente afro-americano. Contudo, saber que 50 anos depois, 4 policiais teriam o direito de assassinar um homem negro com tal impunidade, deixa claro até onde ainda devemos chegar para alcançar a igualdade racial. Nas semanas seguintes ao assassinato do Dr. King, em 1968, durante a Marcha dos Povos Pobres, em Washington, uni-me às pessoas e às famílias da Cidade da Ressurreição, no Lincoln Memorial. Lá, policiais que estavam fora de serviço, no seu dia de folga, atiraram gás lacrimogêneo no nosso acampamento e gritaram para nós palavrões desprezíveis.
Eu não o fiz naquele tempo e agora também nós não devemos julgar os policiais com base nos atos criminosos e irrepreensíveis daqueles poucos que traem os seus irmãos e irmãs de uniforme. A grande maioria dos policiais, principalmente em Boston, sob a liderança da Comissão Gross, atuam como socorristas heróicos e altruístas que levam a sério sua missão e enfrentam perigo para proteger os outros. O antídoto para o veneno do racismo é a comunidade e a solidariedade. Os protestos em resposta ao assassinato de George Floyd, na minha opinião, foram predominantemente pacíficos e focados na necessidade urgente de abordar o racismo como uma realidade sistêmica, cultural e jurídica. É verdade que alguns manifestantes violentos e infiltrados vindos de fora da cidade, poucos em número, mas por intenção desproporcionalmente visível, não tinham interesse em justiça, nem muito menos nas conquistas pretendidas. Como o governador Baker afirmou, eles devem ser punidos legalmente e não devem manchar o significado maior dessas marchas e manifestações pacíficas que todos testemunhamos nos últimos dias. Reconhecemos que a Igreja Católica dos Estados Unidos deve assumir nossa cumplicidade histórica com a escravidão e a necessidade que temos de uma cura racial. No entanto, uma parte importante do legado da fé católica é o nosso ensino social, a doutrina social da Igreja. A Igreja Católica é uma comunidade de pessoas de todas as cores, nacionalidades e etnias. O ensino moral católico baseia-se no fato de que todas as pessoas, sem considerar raça, religião, etnia ou nacionalidade, são criadas à imagem de Deus. Este ensino rejeita toda e qualquer forma de racismo pessoal ou sistêmico. Nossa fé nos chama à liderança para quebrar barreiras e enfrentar a injustiça. Violar a dignidade humana é desonrar a presença de Cristo em cada pessoa. Daqui para frente, a realidade do racismo em nossa sociedade e o imperativo moral da desigualdade e justiça racial devem ser incorporados em nossas escolas, em nossos ensinamentos e em nossas pregações. Devemos manter os compromissos de igual dignidade e direitos humanos em todas as instituições da nossa sociedade, na política, no direito, na economia e na educação. O ensino católico sobre justiça social mede a maneira na qual uma sociedade age de maneira justa ou não. Nosso trabalho não será realizado até que homens, mulheres, crianças afro-americanos sejam tratados igualmente em todos os aspectos da vida nos Estados Unidos. O assassinato de George Floyd é uma prova dolorosa do que é e tem estado em jogo para os afro-americanos. O fracasso da sociedade em proteger de muitas maneiras suas vidas e a dos seus filhos. Como católicos, somos ensinados a nutrirmos e protegermos a vida desde o seu início até o seu fim natural e cada um dos momentos entre elas, entre o nascimento e a morte. As manifestações e protestos dos dias de hoje foram pedidos de justiça e expressões dolorosas de profunda dor emocional, das quais nós não podemos nos afastar. Eles nos chamam para afirmar o valor inestimável da vida de cada pessoa. Eles nos chamam a redobrar nosso compromisso de promover o respeito e a justiça para todas as pessoas. Eles nos chamam para apoiar e defender a verdade de que as vidas negras são importantes. Com a certeza das minhas orações contínuas, me despeço devotamente vosso em Cristo, Cardeal Sean O'Malley, arcebispo de Boston.